voltamos para a nossa próxima aula, porém agora nós iremos falar da água, né? Vamos pegar aí o nosso livro de ciências, eu vou pegar o meu também, e vamos abrir na página 18. Na aula passada, nós estávamos vendo conteúdo sobre ar. Nós aprendemos as propriedades do ar, nós aprendemos a maneira como o ar se manifesta, ventania, furacão, brisa, que o ar pode ser insípido, inodoro, incolor. Nós aprendemos que existe a temperatura do ar, né? Quando existem muitas gotículas de água presente no ar, o ar fica mais frio. Quando tem poucas gotículas de água no ar, o ar fica mais quente. Então nós vimos tudo isso aí. E hoje nós vamos para um outro conteúdo, que é a água. Espero que vocês tenham conseguido fazer toda a resolução das atividades. Posteriormente, a tia vai gravar um vídeo só com correção, tá certo? Para que a gente possa fixar melhor todo o conteúdo visto aqui. Então, para começarmos, eu gostaria que vocês observassem primeiramente essa bela representação do nosso planeta, onde o azul está significando toda a água e o verde significa a nossa vegetação. Percebam bem, se a gente analisar, nós percebemos mais água ou mais vegetação? O que está em grande quantidade aí, né? Em grande quantidade está a água, porque esse planeta aqui é uma representação do nosso planeta real. No planeta em que nós vivemos existe mais água do que vegetação. Vamos dar uma olhadinha agora à imagem do livro. Abriram já na página 18? Vamos lá, observem bem esse planeta, esse lindo planeta aí representado. Então, nesse planeta, no nosso planeta, existe uma camada que envolve ele. Eu fiz até esses tracinhos representando esta camada, que se chama hidrosfera. Hidro significa água, certo? Hidro significa água. Esfera significa círculo, ou seja, um círculo de água. A hidrosfera é o círculo de água que envolve a Terra. Tia, como é que eu faço para ver esse círculo? Bom, você não vai conseguir vê-lo, né? Porque na verdade é um círculo que é invisível, porém a gente sabe que está lá. E o que é que compõe esse círculo? Todos os mares, oceanos e rios. Então pode ter certeza que todas as formas de água, todos os recursos hídricos que nós temos hoje, fontes, nascentes e etc., formam esse círculo, essa hidrosfera, que é uma esfera de água, tá certo? Só que eu acredito que nesse momento vocês estão lembrando de uma coisinha que eu falei na aula passada, a atmosfera. Diferente da hidrosfera, a atmosfera, eu vou até escrever aqui, ó. A atmosfera é a esfera de At. O que é o At? É a esfera de ar, tá certo? Assim como existe uma esfera que envolve a Terra, essa esfera de água, a Terra também é envolvida por uma esfera de ar. Então, a atmosfera é uma esfera de ar e a hidrosfera é uma esfera de água, certo? Vou pegar aqui um apagador, para a gente visualizar bem. Vamos agora entender que, assim como o ar, a água tem suas propriedades, né? O ar, ele pode ser insípido, inodoro e incolor. A água também. Se eu pego a minha garrafinha cheia de água e eu despejo um pouco dessa água no copo, eu vou perceber que esta água não terá cor. O que pode acontecer é que o recipiente, né, a cor do copo, possa dar uma falsa ilusão de que aquela água tem cor, se o copo for azul. Então, aparentemente, aquela água vai ser azul, mas na verdade, se você colocar água em um copo transparente, você vai ver que a água também ficará transparente, porque essa é a propriedade da água, ela é incolor. O que vai acontecer é
leve ilusão de ódio que você vai acreditar que a água tem cor. A água também é inodora, sem cheiro e sem sabor, insípida. Porém, a água ela pode se apresentar de maneiras formas. Lembra que o ar ele se apresenta através de uma brisa bem leve, através de uma ventania mais forte e de um furacão muito forte? Então, o ar também, a água, aliás, se apresenta também de diversas formas. Uma delas é a sólida, líquida e a gasosa. Tia, explica melhor. Na forma sólida, é quando ela está em formato de gelo. Sabe aqueles cubinhos de gelo? Pronto. O que é o gelo? É a água congelada. Então, a água está sólida. Vou até fazer aqui o desenho de um cubinho de gelo. A gente não sabe desenhar muito bem não, mas é isso. Aqui o cubinho de gelo. Agora eu vou fazer a imagem de um copo cheio de água, porque isso é uma das propriedades da água, a propriedade mais fácil, o líquido. Você diz assim, vou beber um líquido, ou você diz, vou beber uma água, você diz, vou beber uma água, né? Porque essa água que se apresenta de maneira natural, que a gente coloca dentro da garrafa, né, que é esse líquido, é uma propriedade também. E tem também a propriedade gasosa, que é quando a água libera um gás. Eu já usei o exemplo da chaleira. A mamãe coloca uma chaleira no forno e essa chaleira ela recebe o calor do fogão. E aí a água que tinha dentro dessa chaleira começa a liberar uma fumacinha, que na verdade não é uma fumaça qualquer, é um gás, né? É o gás que fica presente em toda a cozinha. Então, uma água, quando ela recebe uma grande quantidade de calor, ela se transforma em gás. Esse é mais um estado físico da água, que é o estado gasoso. Tendo agora entendido a diferença, sólido, cubos de gelo, quando a água se apresenta sólida mesmo. Líquida, quando a água ela consegue escorrer ou ela consegue se moldar em um recipiente. Se você colocar água no recipiente bem pequeno, ela vai ter aquele formato. Se você coloca no recipiente maior, ela vai ter aquele formato. Então, água líquida e gasosa, quando a água líquida se transforma em gás. Ela só se transforma em gás porque recebe calor. Então, tendo visto esses três exemplos, vamos agora entender o ciclo da água, tá certo? O ciclo da água é tudo o que acontece no universo para transformar as águas presentes nos oceanos, rios, nascentes, em chuva. Eu já falei um pouco na aula passada como era o processo da transformação da chuva, mas hoje nós vamos nos aprofundar. Olha aqui a representação desse rio. Percebam e imaginem que essa linha aqui azul, bem escura que a tia fez, é um oceano, um rio, um lago. Em dias de muito calor, né, vou desenhar até aqui um sol. Em dias de muito calor, o sol vai aquecer essa água. E essa água vai começar a liberar gás. Como assim? É o mesmo processo da chaleira. Se eu coloco uma chaleira no fogo para fazer aquele café, aquele chazinho, e o fogo começa a aquecer a água vai se transformar em gás e vai subir e ficar presente em toda a cozinha. Acontece esse processo na natureza. O sol aquece a água começa a ferver e sobe em forma de gás. Quando a água começa a subir, para onde é que ela vai, tia? Ela fica ali em todo o ar até que ela chega na nuvem. Quando esse gás chega na nuvem, a nuvem fica muito pesada e ela precisa despejar, ela precisa soltar aquela água que está dentro dela. E ela solta em forma de chuvas. Como essa aconteceu o fenômeno da chuva, né? Então é isso. A água aquece, se transforma em gás, vai para a nuvem e é liberado em forma de chuva.
música, pela literatura, por esporte, pela dança. A água, ela também pode se transformar, assim como nós nos transformamos. E ela se transforma das seguintes formas. Ela se transforma em fusão, ela se transforma em vaporização, ela se transforma em condensação e ela também se transforma em liquefação. Só que hoje nós vamos aprender os processos mais simples. Fusão. Vou pegar aqui meu apagador. Fusão. Depois da fusão, nós vamos aprender um outro estado, que é o estado de solidificação. Solidificação, vaporização e, por último, condensação. A gente não vai ver a liquefação agora, certo? Mas por quê? Porque esse conteúdo vocês vão ver mais no ensino médio. Mais lá na frente, quando vocês estiverem aí por volta de 15 anos, 16 anos, por enquanto nós vamos aprender esses conteúdos. Fusão. Vocês estão vendo ali o grande nome que eu coloquei ali, a fusão. O que é a fusão? A fusão é quando a água ela passa do estado fuso, do estado sólido, para o estado líquido. Por exemplo, os cubinhos de gelo que a tia estava falando. Quando a gente vê um cubinho de gelo, ele não está na propriedade sólida, né? Então, quando esse gelo começa a derreter, ele começa a derreter, ó, derretendo, o que é que acontece? Acontece a fusão. Ele passou de sólido para líquido. É tanto que você pode perceber que se você colocar um cubinho de gelo no sol, ele vai virar água, ele vai virar um líquido. Ele passa por um processo de fusão. Isso é fusão, tá bom? Agora vamos para a solidificação. A solidificação é quando eu coloco, aí já é o processo contrário. Eu coloco água naquelas forminhas de gelo e coloco no congelador. Aquela minha água que estava líquida, daria até para beber, ela vai se transformar em sólido, em gelo. Ou seja, ela vai solidificar. Agora vamos para a vaporização. A vaporização é muito fácil, só você lembrar de vapor. Vaporização, vapor. É quando a água ela se transforma em gás. Lembra do processo? Aquece a água e aquela água que está na chaleira, no recipiente, vai começar a liberar gás. Então, vaporização é quando a água se transforma em vapor, em gás. Agora, o que é a condensação? Prestem muita atenção que esse nome, condensação, é um processo que poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem mais a fusão, a solidificação e a vaporização. Mas vocês vão aprender hoje, nunca mais vão esquecer o que é a condensação. A condensação é um processo que acontece nas nuvens. É quando aquela água era um gás e ela vira um líquido. Lembra, fazer até a representação aqui, lembra que aquela água que está lá no oceano, lá no mar, quando ela recebe o calor do sol, né? Ela recebe o calor do sol, ela começa a liberar um gás e esse gás vai para a nuvem. Quando chega lá na nuvem, esse gás, ele não passa a vida inteira sendo um gás, não. Ele passa por um processo de condensação. Ele, lá em cima, bem lá em cima, é muito frio. Lá no céu, é uma alta altitude, né? A altitude é muito fria, muito elevada. E o que é que acontece lá em cima? Tudo é muito frio. E esse gás, que era quente, né? Porque ele sofreu o calor do sol, a ação do sol, ele vai se transformar em
em água, porque como ele é um vaporzinho, ele recebe a ação do frio e não mais do calor, bem lá em cima ele vai receber a ação do frio, então ele vai sofrer a condensação, que é o processo de transformação do estado gasoso para o líquido. Então vamos relembrar. Fusão é quando a minha água está em estado sólido, no caso do cubinho de gelo, e começa a transformar no estado líquido quando ela derrete, certo? Ela está no estado fuso, no estado sólido. Solidificação é quando eu vou solidificar a minha água. Quando a minha água era líquida, dava para eu beber, porém eu quero que ela se transforme em cubinho de gelo. Eu vou solidificar ela, vou colocar no congelador. Vaporização, quando a minha água se transforma em gás, certo? Eu aqueço ela tem a ação do calor, que pode ser ou o calor do sol, ou pode ser o calor mesmo, que é emitido pelo gás, esses botijões que existem na nossa casa, né? Através do fogo. E a condensação, que é quando um gás se transforma em água. Aquela água recebe a ação do calor do sol, ou a ação do calor mesmo, que é presente no fogo. E esse gás, com o tempo, ele se esfria. Ele não está mais recebendo calor, né? E aí ele vai se esfriar. Se ele vai esfriar, então ele vai se condensar, ele vai se transformar em água. Então isso é a condensação. Talvez vocês tenham ficado um pouco confusos com essa história toda, mas é normal, a gente vai aprender na medida que a gente vai fazendo exercício, certo? E por isso eu vou fazer o exercício com vocês para tirar todas as dúvidas e ficarmos mais afiados no conteúdo. Porém agora eu quero mais uma vez fixar para vocês o ciclo da água. Vou fazer aqui a representação da nuvem mais uma vez, porque o que vocês precisam entender é que a água que está na nuvem, ela só se transforma em chuva porque ela se condensa. Eu vou perguntar para vocês aí, alunos, por que a água que está dentro da nuvem, aquela mesma água que se evapora por conta do sol, por que essa água, quando vem aqui para a nuvem, ela se transforma, por que esse gás, quando vem aqui para a nuvem, ele se transforma em água? Por quê? Você sabe? Porque ele se condensa. O gás que estava aqui na água, ele se esfria. E aqui dentro ele se condensa. Sempre que um gás ele fica frio, ele se transforma em água, tá bom? É isso. Vamos para os exercícios. Pegando aí o livro, na página 21, abram aí. Vamos agora às resoluções. O picolé que a menina está comendo possui água no estado... Qual é o estado do picolé? Ele está no estado sólido, líquido ou gasoso? Ele está mais durinho, ele parece um gelo. Então, ele está no estado sólido. Muito bem. Agora, vê. Dentro do bule, a água aquecida está passando do estado para o... A água estava dentro do bule. Eu poderia até beber aquela água que estava dentro do bule. Então, qual é o estado dessa água? Líquido. Sempre que você puder beber uma água, é porque ela está no estado líquido. Porém, ela pode passar do líquido para o gasoso quando eu fervo, né? Então, você coloca gasoso na segunda linha, porque é uma água que está dentro do bule e ela vai ser fervida. Esse processo é conhecido como é o nome do processo no qual a água que estava presente em um recipiente, seja ele um bule, seja ele uma panela, recebe a ação do calor, que é o fogo, e se transforma em gás. Que nome a gente dá para esse processo aí?
É vaporização, é condensação, é fusão ou é solidificação? Você acertou se você falou vaporização. O nome desse processo é vaporização, tá certo? Então, a gente já fez aí a resolução do primeiro exercício. Super fácil, né? Então, eu vou deixar vocês fazendo o exercício, a questão 2, a questão 3 e a questão 4 da página 21. E, para a gente finalizar o nosso conteúdo, nós vamos ver outras coisas, sabe? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a água. Vou apagar aqui. Nós vamos agora falar um pouco sobre a água potável e os micro-organismos presentes na água que não são potáveis. E qual a importância de termos uma água potável e o que é que a gente faz para transformar essa água? Toda água, ela possui nutrientes, ela possui minerais e ela possui também micro-organismos, certo? Porém, quando essa água ela é tratada, esse micro-organismo, eles morrem. Tio, o que é micro-organismo? Como o nome está falando, micro-organismos, são organismos muito pequenos. Micro significa pequeno, tá? Organismos pequeniníssimos, que não fazem bem, mas que estão na água. Se nós ingerimos esse micro-organismo, nós podemos ficar doentes. Então, existe uma forma de tratar a água para purificar e tirar esses bichinhos que estão lá dentro da nossa água. Por isso que nós vamos aprender como se trata uma água, certo? Nós vamos entender esse processo. Porém, agora eu quero que vocês entendam que quando a água ela está pronta para ser consumida, ingerida, eu pego minha garrafinha, eu vou lá no bebedouro e coloco água aqui. Eu posso beber essa água? Posso, porque essa água é potável. Ela está pronta para o consumo. Porém, quando eu vou no rio e pego um pouco de água que tem naquele rio e quero beber, aquela água está pronta para ser consumida? Não, porque existem micro-organismos presentes naquele rio. Por mais límpida que seja a água, por mais clarinha, e aparentemente a gente acha que aquela água está limpa. Na verdade, ela não está, porque todos os dias animais passam por ali, pessoas vão banhar-se naquele rio. Então, aquele rio tem micro-organismos, que são a bactéria que precisa ser removida para que a gente possa beber. Então, ela passa por um tratamento antes de ser potável. Uma água potável é uma água que pode ser consumida. Ou seja, nós podemos beber, certo? Não esqueça, eu só bebo água potável. Porém, agora nós vamos para o último processo, que é o tratamento da água. Vamos abrir aí o nosso livro, mais uma vez na página 20. Nós vamos perceber que existe uma ilustração. Vou me aproximar aqui da câmera para vocês poderem ver, tá? Nós vamos aprofundar nessa ilustração. Tem 3 etapas. A etapa número 1, a água é extraída de uma fonte, rio ou barragem. Vou retirar aqui o planeta e vamos fazer uma representação. Eu tenho aqui um grande rio. Eu quero transformar a água que está nesse rio, que está cheia de micro-organismos, ela não é potável ainda, quero transformar ela em água potável. O que é que eu faço? Eu vou fazer um sistema de tratamento. Eu vou colocar canos nessa água para que a água ela passe por esses canos e vá para a minha rede de tratamento. Qual é o primeiro passo na rede de tratamento? Extrair a água, tirar a água do oceano. Tia, vai tirar a água toda? Não. Ele vai tirando uma quantidade X de água, né? Não vai secar o rio. Até porque a chuva vai abastecer esse rio. Então esse rio não seca. Só quando não tem muita chuva. E aí aquele rio vai ficar com um nível de água muito baixo. Então eu retiro a água. O segundo processo é encaminhar para estações de tratamento
passará por processos para a retirada de impurezas e micro-organismos. O processo 2 é onde acontece o tratamento. Está aqui o processo 1, tirar do rio. Processo 2, tratar. No processo 2, existe 3 etapas assim, ó. 1, 2, 3. A água vem toda suja, depois a água vai ficando mais ou menos suja, e no terceiro processo a água vai ficando toda limpa. Tá vendo aí, ó? Toda suja, mais ou menos suja e toda limpa. Porque nesse processo aqui existe filtros que vai filtrando os micro-organismos até ela ficar aqui. Quando a água está pronta aqui, nesse processo limpinho, ela vai para uma outra etapa, que é a etapa 3, a última etapa. Ela vai para um armazenamento, reservatório, onde ela será distribuída para outras casas. Essa água vai ser armazenada, porque ela é uma água limpa, eu vou até escrever aqui, água limpa. Depois que ela está ali guardadinha, ela vai para as nossas casas, para a sua torneira, para a descarga da sua casa, quando você aperta o botão da descarga, ou quando você puxa a cordinha, não sai uma água limpa? Pois é. A água que veio da rede de tratamento foi parar na sua casa, foi parar na sua torneira, foi parar no seu chuveiro, foi parar na sua descarga. É esse o processo de tratamento da água. O processo de tratamento da água se chama estações de tratamento da água. Por que são estações? Porque elas são feitas em várias etapas. Lembra que o trem passa de estação em estação? Ele não fica parando a cada 10 minutos, 15 minutos? Porque ele vai passando de bairro para bairro, de estação para estação. A água também tem suas estações. A primeira estação, eu extraio a água, eu tiro a água do rio e coloco em canos. A segunda, eu trato. Aqui ela estava muito suja, está mais ou menos suja, aqui ela está super limpa. E o terceiro, a terceira etapa, eu guardo essa água e através de canos, essa água vem parar na minha casa, certo? Meus amores, essa foi a aula de hoje. Nós falamos aí sobre o processo de tratamento, que é as estações de tratamento da água, o ETA, estações de tratamento da água. Nós falamos sobre as propriedades, ele pode ser sólido, líquido, gasoso. Nós falamos das transformações, vaporização, solidificação, fusão e condensação. Nós falamos sobre o ciclo da água, o que acontece antes da chuva cair na nossa terra, qual é o processo e por que o gás que fica armazenado na nuvem se transforma em água, que nós já vimos que se transforma porque ele passa pela condensação, o vapor se esfria e se transforma em água. E nós aprendemos o que é a hidrosfera, que é a camada de água que envolve o nosso planeta, né? É toda a camada de água que está em torno do nosso planeta. Então, tendo visto tudo isso, eu desejo para vocês bons estudos, resolvam os exercícios e na próxima aula nós estaremos fazendo as correções, certo? Beijos e até a próxima aula!